Graça e paz, amada igreja. Sexta-feira da Paixão, dia de jejum, oração, meditação, contemplação. E hoje nós vamos ter 3 estudos sobre esse fato, esse dia. E eu quero convidar você a acompanhar a nossa primeira leitura, que está no livro de Lucas, capítulo 23. Versículos 33 a 38, que fala sobre a crucificação. E Lucas nos relata esse fato da seguinte forma: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, deram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Amados, na criação, o homem passeava ao entardecer no jardim do Éden com Deus. O homem, ele estava junto a Deus fisicamente, porque ele não tinha pecado. Mas o homem decidiu, resolveu pecar. E quando ele fez isso, ele foi destituído da graça. Ou seja, ele não conseguiu mais se colocar diante de Deus, porque Deus é santo, é santíssimo. Deus, ele é puro e nada maculado pode estar diante dele. E por justiça, esse afastamento de Deus nos condena ao inferno. Todos nós somos merecedores do inferno, porque, conforme diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas esse mesmo Deus, que é justo e nos condena, também é um Deus amoroso, um Deus de puro amor. Conforme está escrito em João, capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia: Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor de Deus pelo mundo fez com que ele tivesse um plano. O homem, para ir para o céu, ele deve estar livre dos seus pecados, ter os seus pecados limpos, purgados. Mas homem nenhum consegue fazer isso por si só, quanto menos pelo outro ser humano. A nós é impossível apagar, limpar os nossos pecados. Mas Deus tinha um plano, o plano da salvação, e esse plano da salvação seria oferecer um sacrifício perfeito, um sacrifício definitivo. Era necessário que um homem, o Cordeiro perfeito, sem pecado, imaculado, ele se desse em sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. E esse homem é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Deus se fez homem e habitou entre nós. E Jesus, após 3 anos do seu ministério aqui na terra, proclamando a chegada do reino de Deus e todas as coisas que haviam de vir, ele cumpre hoje, conforme nós lemos, o seu propósito. Jesus, ele chegou no ápice do seu ministério. E nós vimos que em Jerusalém era festa. Os judeus estavam comemorando a festa da Páscoa, a festa em que o próprio Deus libertava o seu povo da escravidão do Egito. Era a principal festa. Mas o que eles não sabiam é que nessa mesma data, o próprio Deus estaria libertando o seu povo novamente da escravidão, agora da escravidão do pecado, da escravidão da morte. A história estava se repetindo. Era Páscoa e Jerusalém estava lotada com pessoas de vários lugares, de todos os lugares, comemorando essa festa. E no meio dessa festa, dessa multidão, desse agito, Jesus foi preso. Ele foi preso por traição. E ele foi julgado, um julgamento fraudulento. E ele foi condenado de forma covarde. E ele foi açoitado de forma cruel. E o condenaram à morte. E a morte mais vergonhosa que existia na época, a morte de cruz. E depois de flagelarem ele, o fizeram carregar a sua cruz. E nós vimos que ele carregou a cruz até um lugar chamado Gólgota, ou Calvário, ou Caveira, depende da tradução. Mas o fato é que esse lugar estava fora dos muros da cidade, o que era questão de vergonha. E lá do alto daquela cruz, aonde o pregaram, com as mãos e os pés transpassados por pregos, aonde o corpo todo dilacerado, ensanguentado, nu, exposto diante de todos, pregado entre malfeitores, conforme o livro de Isaías, ele foi contado entre os malfeitores, colocaram ele no meio, tinha um à sua direita, um à sua esquerda, no cenário mais vexatório possível. Jesus ainda proclama o amor de Deus, ele demonstra para nós o amor de Deus, quando diante de tudo isso, de todo esse sofrimento, ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Para nós, às vezes é muito difícil a gente perdoar o nosso irmão que nos ofende. Imagine o amor de Deus. Mas nós oramos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nós possamos, como Jesus, mesmo sendo ofendidos pelo nosso irmão, que nós possamos proclamar o perdão. E, por fim, colocar uma placa em cima da cruz de Cristo. E nessa placa, em várias línguas, em todas as línguas conhecidas da época, falaram: este é o Rei dos Judeus, ou Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Eles fizeram isso em tom de zombaria, mas não sabiam que eles estavam falando a verdade. Eles não sabiam que Jesus é realmente o Rei dos Judeus, Jesus é realmente o Rei do mundo todo, Jesus é o Rei do universo.
pois tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele, todas as coisas. Lá no alto daquela cruz estava Jesus, coroado e proclamado rei. Para o mundo, um rei derrotado, um rei humilhado, mas para nós, um rei vitorioso, que naquele momento estava vencendo o nosso maior inimigo, naquele momento estava vencendo o pecado, naquele momento estava vencendo a morte. Amados, que essa vitória esteja sempre presente em nossas vidas e que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê a clareza de que nós nascemos para vencer, nós nascemos para vencer o mundo, nós nascemos para a eternidade. Que Deus nos abençoe.